Pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aulinha a respeito de racionalização de denominadores. Vou fazer uma pequena recordação, hein? O que é racionalizar um denominador? Eliminar o radical de um denominador. Como se faz isso? Localizando ou criando um fator racionalizante. O que é mesmo fator racionalizante? É aquele fator que eu preciso de multiplicar pelo radical que está no denominador original para que eu possa criar alguma situação em que, empregando propriedades de radicais, eu consiga eliminar aquele radical. Nós vimos isso quando o radical é simples. Mas vamos ver agora uma situação, por exemplo, em que apareça no denominador a seguinte proposição com radical. Veja, olha lá. Suponhamos que eu tivesse a seguinte fração, ó, 5 sobre 1 mais raiz de 3. Olha aí. Eu preciso racionalizar esse denominador, ou seja, eu preciso eliminar esse raiz de 3 daqui. Então, eu preciso de tentar descobrir, nesse caso, qual seria o fator que eu devo multiplicar por esse denominador para que eu consiga me livrar dessa raiz de 3 aqui. Então eu começo agora a raciocinar dentro das situações que seriam favoráveis para mim. Então vamos fazer uma pequena caminhada. Eu sei por propriedades de radicais que, como ali a gente tem raiz quadrada de 3, uma situação muito ideal para mim é que eu tivesse aqui dentro não 3, mas que eu tivesse 3 elevado ao quadrado. Porque se isso acontecer, por propriedade de radical, eu sei que se reduz ao próprio radicando, que é 3. Então eu já sei que eu vou ter que multiplicar este binômio que está aqui por algum fator que faça com que apareça raiz quadrada de 3 ao quadrado. A partir de quê? De raiz de 3. Certo? Então eu penso assim, primeiro momento, bom, então eu vou multiplicar tudo por raiz de 3. Porque aí, se o fator racionalizante for raiz de 3, na hora que eu multiplicar aqui, ó, vai fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Não, isso aí é um pensamento muito rápido. Porque se o fator racionalizante fosse raiz de 3, na hora que eu fosse efetuar o produto aqui, lembre-se que eu teria que fazer a distributiva. Então eu teria que fazer esse vezes esse. Tudo bem, me dá o raiz quadrada de 3 ao quadrado, que me interessa. Mas logo em seguida eu teria que fazer depois raiz de 3 vezes 1. Ou seja, ia voltar com a bendita da raiz de 3. Então, não é raiz de 3 o fator racionalizante para esse caso. Qual é então? Aí eu tenho que apelar para os meus conhecimentos lá de álgebra, tá?
Veja que essa expressão que eu quero trabalhar com ela, ela é uma expressão do tipo A mais B. Certo? E o que eu preciso fazer aparecer, de alguma maneira, é B ao quadrado. Certo? Porque o B estaria ocupando a posição aqui, né? Seria o raiz de 3. Então eu preciso fazer aparecer B ao quadrado. Eu preciso de aparecer raiz de 3 ao quadrado. Então eu penso, bom, como que eu posso fazer em A mais B aparecer B ao quadrado? Uma maneira seria multiplicar por B. Mas aí ia acontecer exatamente aquilo que eu acabei de falar lá na frente. Aí eu me lembro, mas tem um produto notável que eu aprendi numa série aí anterior, que me diz que se eu pegar um binômio A mais B e multiplicar por um binômio A menos B, isso me dá exatamente A ao quadrado menos B ao quadrado. Opa, olha o B ao quadrado aparecendo. Então eu vou usar exatamente essa ideia que está aqui para pensar nesta situação. Qual situação? Em que o denominador apresentado no exercício contém um binômio envolvendo o radical. Eu vou pensar sempre nesta propriedade, neste produto notável aqui. Então, usando esse pensamento desse produto notável, eu diria o seguinte: bom, eu tenho 5 sobre 1 mais raiz de 3. Se eu adotar como fator racionalizante 1 menos raiz de 3, o que vai acontecer é que quando eu efetuar este produto, eu vou cair exatamente neste produto notável, que é o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Tá vendo? Com isso, eu vou me livrar do radical que eu não quero. Porque veja que no denominador agora, de acordo com esse produto notável, vai ficar. Quem é o primeiro aqui? Quem seria o A? 1. Então, A ao quadrado seria 1 ao quadrado. Menos. Quem é que seria o B nessa multiplicação? Raiz de 3. Então, não é menos B ao quadrado? Fica menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Olha aí, a minha situação ideal aparecendo aqui. Lembra agora que, como isso é uma fração, se eu multipliquei o denominador por esse fator racionalizante aqui, então eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo fator racionalizante, 1 menos raiz de 3. Agora sim, embaixo já fiz a conta. Em cima, vamos aplicar a distributiva. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos raiz de 3, menos 5 raiz de 3. Concluindo, em cima ficou 5
menos 5 raiz de 3. E embaixo fica 1, porque 1 ao quadrado dá 1, menos raiz de 3 elevado ao quadrado, é exatamente aquela situação ideal lá, ó. Eu posso, entre aspas, cortar, né, o quadrado com o radical. Sobra apenas o radicando, 1 menos 3. Portanto, no final sobrou 5 menos 5 raiz de 3, tudo isso sobre menos 2. Pronto. A expressão original, que continha um radical no denominador, passou a ser equivalente agora a uma outra forma escrita, onde não aparece mais nenhum radical no denominador. Portanto, nós fizemos a racionalização do denominador original. Ok? Então, podemos dizer o seguinte: todas as vezes que no denominador aparecer uma expressão a mais b, do tipo, né, a mais b ou a menos b, o fator racionalizante vai ser ou um ou outro. Se no denominador aparece uma soma, o fator racionalizante é uma subtração. Caso o denominador apresentasse uma subtração, então o fator racionalizante seria uma soma. Vamos colocar um aqui embaixo, um exemplinho para você, não vou fazer tudo, mas só para você ver como é que ficaria o fator racionalizante. Olha lá. Suponhamos que apresentasse para você a seguinte situação: racionalizar a raiz de 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 5. Olha, quero racionalizar isso. Então eu preciso de localizar o fator racionalizante para eu multiplicar aqui, certo? Quem que vai ser o fator racionalizante nesse caso? Como o denominador é do tipo a menos b, aí ó, a menos b, então eu já sei que o fator racionalizante tem que ser a mais b. Portanto, o fator racionalizante nesse caso tem que ser raiz de 3 mais raiz de 5. Por quê? Porque ao multiplicar esses dois, eu caio nesse produto notável, e aí o resultado vai ser o quadrado do primeiro. Então vai ser raiz de 3 ao quadrado, o quadrado do primeiro, ó, menos o quadrado do segundo, que seria raiz de 5 ao quadrado. Aí, isso na parte de baixo, tá vendo? E aí, para a gente arrematar, quadrado de raiz de 3 é 3. Menos quadrado de raiz de 5 é o próprio 5. E aí, no final, ia sobrar no denominador 3 menos 5 menos 2. Pronto. O denominador que tinha radical vai no final ficar sem radical nenhum. É claro que eu teria que agora multiplicar aqui em cima também, né, pessoal? Não se esqueça. Eu teria que multiplicar agora aqui também pelo mesmo fator racionalizante, ó. Raiz de 3 mais raiz de 5. E aqui, nesse caso, fazer a propriedade distributiva, etc., para aparecer as contas
aqui em cima, teria que fazer raiz de 2 vezes raiz de 3, que é a raiz de 6. Depois, raiz de 2 vezes raiz de 5, mais raiz de 10. E aí, eu ia repetir aqui, raiz de 6 mais raiz de 10, e aqui também ia ficar raiz de 6 mais raiz de 10. Pronto. Aqui está a forma racionalizada, né? Racionalizada deste denominador aqui. Perfeito? Agora é vocês treinarem bastante e cuidado com os sinais, muito cuidado com propriedades de potências e de radicais. Tchau, tchau. Até a próxima aula, então.